Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas. DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível. E utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto. Ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Card, Game Pass Ultimate e desconto de 7% na biblioteca Xbox, fora várias promoções. Aproveite as ofertas e bom vídeo. DirectX 12 você já conhece, é a API gráfica dos consoles Xbox e também presente no PC. Ela ganhou 3 novos aditivos aí num anúncio, que inclusive também saiu um anúncio na OpenGPU da AMD. A galera me marcou porque ficou entusiasmada. Será que agora vai? Será que era o que faltava? Será que a cereja do bolo? Será que finalmente 4K 60? Calma, não é tudo isso. Mas são 3 coisas muito boas, eu vou explicar. Bem-vindos ao Hard Tech, o nosso programa aqui do canal que dá uma escovadinha de bits. A escovada hoje é bem densa, mas eu vou tentar simplificar ao máximo porque a parada por si só já é complexa. Então eu vou usar vários exemplos teóricos aqui que não necessariamente correspondem à prática em si. Um dos pontos desafiantes que vocês já vão descobrir sobre o assunto que eu vou abordar é exatamente a forma que eu não posso testar, porque ele está disponível única e exclusivamente para a AMD, no caso, a partir da linha 7000 de RX, a qual eu não tenho, ou seja, RDNA 3, não RDNA 2, que está presente nos consoles. Pelo lado da NVIDIA, não foi especificado qual a GPU seria capaz de rodar os recursos, e você tem que entrar em contato e fazer parte do grupinho lá de desenvolvedores, de estúdios e tudo mais, né, de empresas, o qual a gente, infelizmente, não consegue fazer parte. Então, eu não consigo implementar para vocês. Isso deu a dica também que isso não necessariamente é uma coisa para já, agora, nesse momento, porque a parada tá em beta. O fato também de rodar em RDNA 3 e não está especificado, como eu disse, da NVIDIA, qual linha RTX ela rodaria essas tecnologias, não quer dizer também que em um futuro os consoles não possam rodar. Lembre-se, está numa versão beta as coisas e esses hardwares são experimentais para que os desenvolvedores já comecem a entender. Porque nesse ponto tem uma parada muito importante que muita gente não conhece, que é o paradigma de programação. O paradigma de programação é basicamente como você faz as coisas. Quando nós temos uma mudança de paradigma, muda como se faz as coisas. Então esse aqui é um processo inicial que vai demorar bastante tempo, não só para deixar amadurecido as funções que eu vou explicar aqui, como também vai levar bastante tempo para a galera começar a entender, a mudar o seu paradigma de programação. Porque hoje é feito de um jeito e passa a ser feito de outra maneira, mais eficiente, mais robusta, mais performática e mais rápida. O que é o que todos nós queremos aí em silícios de GPUs. Legal, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, ajuda a gente no padrim.com.br/detonandogeek, também se tornando membro, deixando seu pix, @detonandogeek.com, pix.al, caso você queira fazer uma doação, e também deixando o seu valeu. Conteúdos você não vai encontrar desse na internet aqui no Brasil, então a gente se esforçou bastante para explicar para você, porque a parada é um pouquinho tensa, sim. Vamos começar então com as 3 tecnologias que estão contidas nesse update DirectX 12. Uma delas chama Work Graphs, que é uma forma como a GPU vai trabalhar com a demanda entrega pela CPU. Eu já explico isso. A segunda dela se trata de Wave Matrix, que são utilizações dos núcleos computacionais dedicados para a criação de matrizes. Isso quer dizer na modelagem e também na leitura de inteligência artificial, mas não resumindo a isso, também no trabalho com imagens. Então a gente vai explorar um pouquinho disso aqui também. E o terceiro é a inclusão do codec AV1, que já está disponível nessas GPUs mais modernas, mas ainda não se continha no DirectX 12 raiz, vamos dizer assim.
Esse em si é mais para a questão de aplicativos. E como já existia nos drivers específicos da AMD e da NVIDIA, ele se transforma como um facility, ou seja, o desenvolvedor de aplicativos que façam renderizações ou até mesmo aplicativos que trabalhem com saídas de vídeo de qualquer forma que for, podem agora não precisar mais utilizar conteúdo complexo em CUDA, Core, ou OpenGL, ou scripts da OpenGPU da AMD, ou seja, eles vão usar o DirectX 12. Então, beleza. É um codec para saída de renderização audiovisual. Agora, vamos tratar os dois mais importantes. O mais legal aqui, e o que realmente parece ser uma mão na roda, não só para o desenvolvedor, mas também para os resultados que podem trazer, que é o Work Graph. Work Graph é basicamente tirar bastante ciclos do processador e tornar a GPU mais independente, mais assíncrona do que ela possa ser. Como é que funciona hoje? Cada processo que você envia para a GPU respeita uma fila de processamento do seu processador e ele envia as instruções. O problema é que muitas vezes você tem que trabalhar com shaders, aumento, diminuição de resolução, várias funções, vários algoritmos, várias interpretações dentro daquela imagem, daquela instrução para a GPU, e você depende de um ciclo de término para que aconteça a coisa seguinte. O paradigma aí, ou seja, a forma nova de desenvolvimento e funcionamento da GPU em si, transporta através de que você vai pegar a instrução do processador, ou seja, não vai ser uma instrução uma a uma. Por mais que ele tenha 8 cores e que enviaria 8 de uma vez, você vai pegar essa instrução e ela vai ser armazenada em buffer na GPU. Ou seja, ela não contém apenas mais uma linha a linha, ela contém toda a instrução para dentro da GPU. Dessa forma, esse gráfico da AMD representa isso muito bem, que é o envio para a GPU do processo já totalmente funcional, início, meio e fim, e a GPU começa a criar as cargas e sobrecargas sobre ela mesma, sem a dependência de voltar para o processador. Isso a gente está falando que está economizando ciclos de clocks de processamento do processador, e a GPU se transforma mais autônoma, como também você economiza VRAM. O VRAM é um problema hoje no mundo de PC, porque num mundo onde você está enviando um processo atrás do outro pelo processador, mesmo que ele faça isso assíncronamente, ele envia no máximo os cores e threads que ele possui, você precisa armazenar muita coisa na VRAM para esperar esse processo acontecer, fazendo com que a GPU trabalhe assincronadamente e também ela consiga fazer as instruções sem precisar voltar no processador. O acúmulo do que está na VRAM é despachado rapidamente. Olhando isso para um mundo de renderização em real time, teoricamente, óbvio, não implementando, isso a gente pode falar que você melhora os processos de física dos jogos, você diminui o tempo de clock do processador, que aumenta a quantidade de velocidade de gráficos entregues, então você teoricamente possibilitaria até mesmo mais gráficos sendo entregues sobre demanda pela GPU. Esse é um dos processos principais que foram colocados. Uma coisa importante para falar sobre isso é que não é uma inovação totalmente dimensionada, ultra extravagante. Teoricamente seria possível fazer isso. Mas nem sempre é feito porque depende de exclusividade de SDKs próprios, de linguagens próprias e comandos próprios das empresas, por exemplo, no caso AMD e NVIDIA. Um exemplo que eu dou para vocês que funciona semelhante, não igual, mas vários processos de AIDA funcionam semelhante. Por exemplo, esse daí que você está vendo, AIDA Detalhes, que você vê que em React ele abre, você clica e acontece em real time, é bem rapidinho. Como é que ele funciona por trás na gangorrinha lá de CPU e GPU, ou seja, o que fica para CPU e GPU? Basicamente, a CPU faz todos os cálculos que você vê na tela. O que a GPU está fazendo nesse momento? Ela está criando várias imagens de máscara a partir da imagem original, né? Então a GPU é entregue para ela uma demanda grande e ela vai criando essas máscaras. Quando está pronta, ela devolve e o processador calcula e devolve para você. O trabalho dele é enviar uma instrução
para criar várias sequências de imagens. Quando volta, ele calcula essas sequências, blá blá blá, e joga na tela. Isso deixou o processo bem mais rápido. Mas para que eu conseguisse fazer isso deu muito trabalho, porque faz com que eu saia do paradigma que eu estava, da abstração que eu estava, que era construir alguma coisa funcional usando o Core de AIDA, e eu vou para a linguagem CUDA da NVIDIA, que é outro mundo, é outra pegada, a forma que eles colocam é diferente, e aí você vai para OpenGL ou OpenGPU da AMD, chega lá, outro mundo. Pensa assim, cara, é tão doido isso e tão difícil que você desiste de usar, a não ser que você precise muito. Porque é como se você fosse um montador de móveis. Você já tem a foto do móvel que você vai montar. É um guarda-roupa, acabou. Então você está montando o móvel, você já tem as instruções e tem um manualzinho das instruções. No entanto, ele tem lá uma gaveta diferenciada, que é totalmente inovadora e completamente diferente de tudo que você viu. E aí essa gaveta tem o próprio manual dela e vem mais 50 parafusos. Você vai ter que parar o seu projeto de guarda-roupa e criar um mini projeto só para entender como monta a gaveta, onde eu vou colocar esses parafusos. Você tem que ler 2 manuais. Então, é isso que é a complexidade hoje. Então, só informando que isso não é tão inovador. Teoricamente, dentro de estúdios, dentro de empresas que trabalham com componentes gráficos, isso já era possível fazer. Mas, normalizando isso na API DirectX, se torna mais acessível, mais fácil. E com um comando eu não preciso saber o que o CUDA está fazendo, o que a AMD está fazendo. Eu quero que se dane o que eles estão fazendo. Eu vou lá e falo, faz. Sacou a velocidade não só do processo em si, mas também na parte do desenvolvimento. Agora, uma outra feature que é o Wave Matrix, né? O Wave Matrix, ele basicamente é um trabalho de matrizes assíncronas para utilizar núcleos dedicados de aceleração de matrizes, ou seja, núcleos dedicados de inteligência artificial das GPUs, que também não é novidade. As GPUs mais modernas estão trazendo núcleos dedicados para isso e as próprias empresas fornecem SDKs para acessar. O que realmente, mais uma vez, volta no exemplo lá do cara que estava montando um guarda-roupa. Você tem que sair do seu mundo, entrar no mundo da AMD, da NVIDIA, para depois você... Enfim, qual é a vantagem disso? Basicamente... Inicialmente, você pode pensar mais para aplicações que fazem uso de leituras de modelos de treinamento e até mesmo pessoas que vão fazer treinamentos nessas GPUs. Então, ele fica um setor mais corporativo. No entanto, esse tipo de tecnologia também ele é ligado e dedicado a trabalhar com imagens. Então, de certa forma, eu até teorizei uma possível feature. Isso é só teoria, tem que ver na prática, mas... Tecnicamente, seria possível, por exemplo, fazer uma junção junto com o Work Graph, mandar o nível de instrução. Uma dessas instruções é acionar o núcleo que trabalha com imagens. E tem uma coisinha, por exemplo, nas texturas de jogos que se criam materiais, que são os materiais realistas, os PBRs. Eles são feitos, além de muito processamento, também com bastante máscaras uma por trás da outra. Alguns têm mais 3, 4 máscaras. No geral, essas máscaras, em algumas propriedades, elas são binárias, ou seja, elas são preto e branco. False e true. Essas imagens são muito rápidas de ser criadas de forma de matrizes por uma GPU. O que eu quero dizer é que o desenvolvedor poderia só criar a imagem das texturas e as máscaras serem geradas diretamente pela GPU e direto para o processo. Nesse time, a gente gastaria VRAM em apenas alguns microsegundos e já descartava ela. Você otimizaria, criaria imagens dinâmicas e até mesmo o jogo ficaria mais leve no quesito de download. E tudo armazenado em buffer ou cache previamente colocado. Então, o Wave Matrix, apesar de ser um direcional muito mais focado no trabalho e tratamento de análise e também criação de imagens / inteligência artificial e processos de ciclos repetitivos baseados em matrizes, que é uma imagem, por exemplo, ele também poderia ter funções no futuro que desenvolvedores criativos poderiam criar dinamicamente, como eu disse, até mesmo suas máscaras de materiais PBR. Parece que é tudo muito complexo, né, que eu estou falando, muita gente pode não estar entendendo, mas no geral e resumo, são duas funções que são muito bem-vindas e elas podem impulsionar uma maneira diferente, melhor e
É tão expansivo imaginar o que poderia ser feito com isso, o aprimoramento de cálculos de iluminação, que hoje é feito muito mais pelo processador. A gente poderia aí incluir mais funções físicas, mecânicas nos jogos, nós teríamos um aumento de FPS, enfim. É muito grande a dimensão que essas duas simples funções, tirando o codec e a V1, podem trazer para o mundo dos games em si, não só dos games, como a indústria gráfica em geral, mas como a gente é focado em game, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. E é por isso que eu achei interessante trazer essa informação para vocês. Isso vai acontecer quando, Gotcose? Levando em consideração que ainda não sabem fazer jogos para os consoles novos e principalmente para GPUs novos, a gente está, né? Vamos chegar nesse ponto. Até eles começarem a entender o que foi anunciado pela Microsoft no DirectX, até os devs entrarem nesse paradigma novo, querido, talvez seja realmente uma tecnologia de nova geração ou tecnologia que tem bom coeficiente para gerar novas tecnologias ou metodologias. Tudo vai demorar muito para acontecer e eu duvido que nós tenhamos nos próximos 3 anos alguma demonstração que seja feita diretamente com isso, mesmo porque ainda está no beta. Mas agora você já sabe de mais uma coisa legal, que o futuro nos aguarda e que sim, fica muito legal nos equipamentos. Se vai para os consoles, eu não sei, como eu disse, é apenas linha 7000 da AMD, e eu não sei das especificações da NVIDIA, porque é segredo, é top secret da NVIDIA. A NVIDIA não vai revelar qual é a GPU que vai rodar, enfim. Libera logo tudo para as pessoas testarem, que bosta. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcose e até a próxima.